da imagem apareceu. Vocês já estão executando o código de vocês aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na Splash, que foi o que a gente fez ontem, e vou colocar no textozinho que a gente colocou no alô, quer dizer, e basicamente eu coloquei isso aqui. Colocou agora, né? Então, acredito que o de vocês também vai funcionar, tá? Colocando apenas aqui a imagem. Posso sim. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Ficou bacana aí o tamanho? Claro. Tá um pouco pequeno, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar mais. E agora? Tá melhor, né? Então, vou colocar aqui. Basicamente foi isso aqui que eu coloquei. A imagem, né? E eu estou aqui pegando ela dos nossos arquivos, né? Internos. Coloquei aqui a pasta do caminho que ela tá, né? O caminho absoluto, assets, logo.png. Dei um height e um entities nela. A altura eu defini como 75 e a largura como 100. Ok? Então, basicamente, quem não tinha colocado, basta só colocar no lugar lá do ícone, né, que a gente utilizou ontem. Ok, né? Posso prosseguir, pessoal? Não continua, né, Alan? Sobre a imagem, a gente pode ver lá no grupo, tá certo? Durante o dia. A gente pode tentar entender o que está acontecendo. Ok? Então, beleza. O que é que a gente fez ontem antes de se iniciar, né? No caso, ontem a gente fez a página de Splash, que o que é que ela tem, essa página de Splash? Ela vai ter um texto subindo do bottom, um nome Flutterando, explicando a programação em Flutter, e uma logo descendo, que é a logo da Learn Lab, certo? E aqui, na nossa página de App Widget, a gente definiu as rotas, né, ontem, e disse que a rota inicial seria a rota do, no caso aqui que está aqui na frente, da Splash Page. Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma página de login. Então, tem uma pasta aqui de login. Eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta. Novo arquivo. Login, underline page, ponto dart. Vamos entender para que serve essa rota, certo? Essa rota, antes, como é que a gente estava fazendo? A gente estava definindo um home, né? Splash page. Só que o que acontece? Quando eu defino assim o home, eu não tenho a liberdade de colocar várias telas no meu aplicativo. Vou pegar a seguinte situação. Quando você está, por exemplo, deixa eu pegar aqui um aplicativo que a gente usa muito, o Instagram, né? O que é que acontece? O Instagram, ele tem a splash dele, que aparece o ícone, e quando carrega, ele te manda para o início, que é onde você vai ver os seus feeds,
Se você rolar, né, com o dedo, você vai ver as postagens dos seus amigos. Se você clicar lá em cima em qualquer stories, ele abre uma outra tela por cima da tela de início, mostrando os stories, não abre? Quando você clica lá no storyzinho, aquela bolinha lá, você clica para ver os stories dos seus amigos, dos seus seguidores, ele abre uma tela por cima da tela de início. Então, essas rotas vão servir basicamente para isso. Então, dentro de uma aplicação, eu posso ter várias páginas. Eu posso ter a página de splash, a de login, a de início, a de stories, a de configurações, a das minhas postagens e assim por diante. E então, para a gente fazer o acesso a essas páginas dentro do Flutter, a gente usa rotas. Então, por exemplo, aqui a rota inicial começa com barra. Eu poderia ter isso aqui, por exemplo, barra login. Vai ser para a tela de login. Então, na minha aplicação, se eu, por algum motivo, quiser ir para a tela de login, eu vou utilizar essa rota. E no momento que eu chamar essa rota, ele vai me redirecionar para a tela de login, para a tela de splash. E assim eu vou conseguir fazer, andar pelo meu aplicativo, certo? Entendeu, né? Beleza, show. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu criei a parte de login, né? Todos conseguiram criar aqui na pastazinha Pages, né? Login. E eu vou utilizar aquele plugin de ontem que a gente instalou, que se eu digitar ST, dar um contra-espaço, ele já dá a opção aqui para a gente do stateful e do stateless, certo? Nessa situação, eu vou dar um enter aqui no stateful, e ele já deixa eu digitar aqui, né? Eu vou digitar login page. E aqui a gente já tem um componente, digamos assim, uma página, né? Stateful. E aqui a gente já vai poder escrever o nosso código. Tudo certo aqui? Tudo certo. Então aqui, a mesma coisa lá da Splash, que é que a gente colocou no scaffold, né? No de vocês vai reclamar do scaffold, porque é aquela mesma situação de ontem, do material, que a gente tem que importar. Então, eu clico aqui no scaffold e aparece a lâmpadazinha, né? A lâmpada. Clicando aqui, tem a opção Import no Library. Então, eu vou importar essa biblioteca e ele vai parar de reclamar com a gente. Vou colocar aqui um background, isso tudo a gente viu ontem, né? A gente vai colocar aqui uma cor. E eu vou colocar uma cor cinza, gray. Só que essa cor cinza, se eu deixar ela aqui, vai ficar muito escura. E eu quero que ela seja mais clara possível. Então, aqui na própria cor, a gente pode estar colocando a propriedade .shade. Então, ela vai dar uma aliviada no escuro dela, certo? E no caso, eu vou deixar o shade sem, que ele é quase em branco, chegando no branco já, certo? Então, eu vou salvar aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui no arquivozinho de rotas, que a gente criou ontem, eu já defini aqui uma constante login, certo? Então, se eu já defini aqui no rotas login, eu vou vir aqui no meu app widget e vou dizer que a rota de login vai receber o contexto, né? Que é, no caso aqui é um map, que recebe uma função, e essa função tem um contexto e retorna um widget, que no caso vai ser o meu login page. Posso sim, posso sim. Deixa eu colocar aqui.
No caso aqui na classe de rotas, basicamente eu tenho aqui o initial, que começa com a barra login e barra home. Então aqui no meu widget eu estou dizendo só que initial vai para splash, certo? E login vai para a página de login. Ele vai estar reclamando aqui da página de login, mas eu posso vir aqui na lupinha também e mandar importar a página. Todos os dois aqui vai dar certo. Porque um ele usa o caminho absoluto e o outro ele usa o caminho relativo. Então, qualquer um que você importar vai dar certo. Quando você coloca o mouse em cima, não aparece essa lupazinha aqui no começo, Lara? Também não, né? Então, beleza. A gente vai fazer aqui a importação, no caso. Deixa eu mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, no caso de vocês, era para aparecer essa opçãozinha aqui, mas a gente pode estar importando o relativo, que é até mais fácil. Basicamente, vocês estão fazendo isso aqui, ó, import, pages, barra login page, lá em cima. O que eu estou dizendo aqui é para o app widget que eu estou utilizando esse arquivo, né? Ah, está importando automático no seu, né? É porque no momento em que você digita aqui, e você, por exemplo, dá um contra-espaço, eu posso até apagar aqui para ficar mais didático. Quando você vai digitando, tá indo automático, beleza. Porque quando você está digitando, ele já aparece aqui, ó, com contra-espaço. Quando você dá um Enter, ele importa lá em cima, automático. Você pode estar fazendo isso também, tá, Lara? Tá vermelhozinho, você pode colocar aqui o mouse na frente aqui, dá um contra-espaço e ele carrega para você as opções aqui. No caso, seria do quadradozinho. Aí você só clica e ele importa lá em cima para você, automático. Posso sim. Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui no login page? Vou até apagar aqui e fazer novamente, para a gente fazer com mais calma. Eu utilizei aquele componente lá, aquela extensão, né, de ontem, digitei ST, né, contra espaço, e coloquei na opção Stateful. Na opção Stateful, eu coloquei basicamente aqui login page. Ele escreveu tudo aqui para mim. Aqui no return, eu vou escrever o scaffold, né, que é a carcaça da nossa página. Dando um ponto de espaço, ele aparece aqui a opção de scaffold, com um quadradozinho. Mesmo você apertando aqui Ctrl espaço, ó, em cima do scaffold, ele não vai lá. Vindo aqui, ó, na frente do scaffold, dá um Ctrl espaço. E você só precisa selecionar a primeira opção. Compartilha aí sua tela para dar uma olhadinha com você. Eu acho que ela tá essa lupinha amarela aí, ó. Tá vendo, ó? Essa lupinha amarela aí na linha 14, clica nela aí. Realmente não está aparecendo, né? Será que ela instalou a extensão certa? Faz o seguinte, Clara. Aí do lado direito, lá em cima tem File, né? Aí descendo,
Você está olhando aqui a minha tela? Deixa eu mostrar aqui. Essa opçãozinha aqui desses quadrados aqui do lado. Clica neles aí. Beleza, Lara. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar junto contigo para você conseguir fazer o seu, tá? Você pode olhar aqui para o código que eu vou dizer o que você precisa digitar para você conseguir também. No caso aqui, você vai precisar só importar esse pacotezinho aqui, ó. Page, Flutter, /material.dart. E aí, deu certo? Foi, né? Pronto. Tem mais algum local que está dando erro? Algum arquivo? Quem tiver com problema também pode falar, pessoal. Se alguém tiver com problema de import e tudo mais, vocês podem ir falando que eu vou vendo aqui com vocês. Deu certo, né? Quem foi que perguntou aqui do login? Quem estava perguntando era o Matheus, né? Pronto, Matheus. No caso aqui, a gente coloca aqui o scaffold. Então, aqui a gente vai ter o background column. E eu vou colocar colors.gray. Só que eu não quero o cinza mesmo, porque o cinza é muito escuro. Então, eu vou dar um shade 100, que ele é um cinza quase chegando no branco. Certo? Esse brancozinho que aparece aqui, pessoal, é uma extensão, tá? Se vocês não aparecerem, é por conta disso. E aqui no nosso login também vai ter um body. E por enquanto eu vou deixar um containerzão lá. Beleza? Todos conseguiram? Eu vou prosseguir aqui, tá, pessoal? No caso, então, o que é que acontece? Beleza, Gabriel, você disse aqui que você colocou a rota aqui, certo? Colocou a rota de login, mandou lá para o login page, mas como é que eu acesso? Eu estou na rota inicial, como é que eu pulo para a rota de login, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fechar aqui e vou para a página de Splash, que é a página que a gente fez ontem. Na página de Splash, lá em cima, a gente tem aquele código, né, do Filter Delay, e dentro a gente tinha colocado outro Filter Delay, se lembra? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente fazer novamente o Filtering Delay. Seguindo, por quê? Porque eu quero que a animação ocorra. Eu não quero que na hora que o texto subir e a logo começar a descer, já ir para o login. Não, eu quero que faça a animação completa, que quando concluir a animação, eu vá para o login. Então, eu vou dar aqui uma duração nesse próximo delay de 1 segundo. Então, ele vai esperar 30 milissegundos e inicia o primeiro texto. Espera um segundo, que é o tempo que o texto chega no lugar dele, faz a da logo. A logo vai descendo, quando chegar a descendo, a gente vai mandar para a tela de login. Okay? Então, da mesma forma que a gente viu ontem, nessa funçãozinha a gente vai colocar o que a gente precisa. E o que é que a gente precisa? Utilizar uma coisa do Flutter, que é chamado de Navigator.
Navigator basicamente vai servir para a gente fazer a navegação entre páginas dentro do Flutter. Se lembra do nosso slide, eu coloquei até o slide lá no grupo, que o contexto a gente utiliza para poder andar pela árvore de components, né? E como é que a gente consegue achar o componente? Com o método of. Então, quando eu digo que eu vou fazer o navigator.off.context, significa que eu vou fazer alguma navegação. Então, o navigator vai subir na árvore até o local onde está salvo as rotas. E onde é que está salvo as rotas? No AppWidget. E o que é que ele vai fazer? Ele vai... Temos várias coisinhas aqui. Temos, por exemplo, pushedName. Quando eu chamo uma função do tipo pushedName, eu estou dizendo o seguinte: pegue a página e coloque acima dessa que você está. Se você está na página de Splash, então a página de login ia aparecer por cima. É basicamente o conceito lá do Instagram. Quando eu estou aqui no Instagram e eu estou olhando lá os stories, né? Iniciou aqui no login e dei um tap lá no stories, aparece uma tela por cima. Correto? Então, basicamente, eles estão fazendo o quê? Ele está fazendo um push named na tela de stories. E o que é que o Instagram vai fazer? Vai pegar aquela tela de stories e vai colocar por cima. Só que, o que é que acontece na tela lá de stories? Quando você arrasta para baixo, faz qualquer coisa, a tela atrás dele continua, né? Do jeito que está aqui também. Se eu der um pushedName lá na tela de login, então se eu clicar para sair da tela de login, ele vai voltar para a Splash. E não é isso que a gente quer. A gente quer que depois que a Splash inicie, ela se destrua e vá para o login, dê espaço para o login. Estão entendendo, pessoal, o que eu estou querendo falar aqui para vocês? Ou está confuso? Se estiver confuso, diga, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um push, ou seja, eu vou colocar uma tela, exatamente, colocar uma tela por cima da outra. Só que eu vou dar um replace named, ou seja, eu vou para a próxima tela e vou tirar a tela de login, exatamente, Miller, exatamente. Eu vou tirar a tela de Splash e colocar a tela que eu estou dizendo aqui. E qual é a tela que eu estou dizendo aqui? Ela está lá em routes. Está lá em routes.login. Ok? Então, basicamente, eu estou dizendo, navegação do Flutter, para mim, por favor, eu quero que você me tire daqui, da página de Splash, e me mande para login. E essa mensagem de erro, muito de vocês já vai estar resolvido, né? Porque vocês importaram. E para quem está com dificuldade, a gente pode fazer um import aqui, né? No caso, o import que a gente vai utilizar seria esse aqui, ó. Aula Flutter routes. Então, no momento que eu importo lá, o pacote para o pacote da nossa aula, as rotas. Então, já vai dar tudo certo. Então, o que é que aconteceu? Ele iniciou a aplicação, rodou as animações que a gente fez, esperou um segundo e mandou para a tela de login. E se vocês olharem aqui em cima, olha que legal. Como a gente está trabalhando com web, a gente consegue ver exatamente como é as rotas. E aqui em cima, ó, barra login, que a gente definiu. Então, se a gente apagar aqui login e der um enter, ele vai para a Splash. Depois para login de novo. Mostra a linha 39. Mostra. Deixa eu aumentar aqui. Tá aqui ela.
Você conseguiu fazer um import lá em cima, Lara? Beleza. Todos vocês conseguiram colocar essa linha 39 aqui? E eu vou fazer melhor. Beleza, Guilherme. Aqui em cima. Estou importando as rotas. Tá indo rápido demais, né? Então era isso que eu ia dizer agora, Josimânia. Tá tão rápido, então vamos dar um tempozinho a mais, né? Para ele dar um respiro. Eu vou ficar aqui 2 segundos, para a gente conseguir ver a animação, né? Então deixa eu só organizar aqui, pronto. Ok. Então ele já foi lá para o login. 2 segundos, eu acredito que fique bem bacana aí para vocês. Então vamos prosseguir aqui, tá? Então vou voltar lá para o login, que a gente vai trabalhar nele agora. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o column, que a gente aprendeu ontem aqui no body, certo? Ele vai ter filhos. Certo? Eu vou salvar aqui. E o que é que eu quero que tenha aqui no login? Eu quero que tenha primeiro a logo que a gente colocou, usuário e senha, um botão para continuar. Então, para a gente não precisar copiar lá a imagem da Splash e colocar aqui, porque não é muito ideal, né? Porque, por exemplo, a gente colocou aqui na Splash a imagem. Então, eu tenho que copiar a imagem lá para o login? Não, a gente pode fazer uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com Flutter faz, que é criar seus próprios widgets. Então, aqui nas pastas do sistema, aqui em lib, eu até criei aqui uma parte chamada widgets. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima, vou em novo arquivo, e vou criar aqui o custom logo.dart. O que é esse custom logo.dart? Eu vou colocar aqui ST, né, aquela extensão que a gente estava utilizando, e nesse caso vai ser stateless, ou seja, vai ser um widget que não muda seu estado, vai ser aquilo para sempre, né? E vou colocar o nome da classe custom logo. Deu certo aí? Tá dando certo, né, pessoal? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam. Tá? Um minutinho, só terminar de colocar aqui o custom logo. Tá bom, tá bom. E essa parte aqui dos widgets, enquanto vocês copiam, é muito comum a gente ter as nossas coisas customizadas. Por exemplo, aqui na empresa, eu tenho o custom button, ou seja, eu tenho um botão que a gente já tem as nossas cores, então nele já está tudo o que eu preciso. A única coisa que eu preciso fazer com ele é o quê? Passar o que eu quero, que é geralmente o botão, o clique, né? Eu tenho um custom list, ou seja, uma lista customizada em que eu passo só o que eu quero que a lista mostre e a lista já faz tudo para mim. Enfim, à medida do tempo vocês vão pegando mais esses conceitos de widgets.
E aqui na Splash Page, eu vou só copiar essa imagem aqui, vou dar um Ctrl X, vou deixar dando erro aqui também, não tem problema. Vou só colar aqui, ó. É claro, vai dar o erro do import, né? Então, vou colocar aqui para vocês conseguirem ver também qual é o import, que é qual? O do Material. Vai ser esse import aqui. Basicamente, eu peguei a imagem, joguei em outro campo e eu vou utilizar essa opção em todo o meu sistema, caso eu queira. Ok? Então, aqui na Splash Page, o que é que a gente precisa? Só colocar aqui o nosso custom logo. E na importação dele, basicamente, a gente pode estar utilizando o caminho absoluto. Como ele é stateless, eu posso colocar aqui o const para ele não ficar reclamando, né? E para o pessoal que está com um pouquinho de dificuldade na questão das importações, basicamente a gente vai importar aqui package, é tudo parecido da aula Flutter, e aqui a gente vai na pasta que a gente quer, barra widgets, que ela está aqui, né? Ó. Custom logo. E o sistema ele vai estar funcionando da maneira que a gente definiu. Pode voltar no custom logo rapidinho. Posso sim. Dentro da imagem você coloca só o caminho. Isso, 75%. 75%. Assim. PNG. Height 75%. Pronto, pode continuar, desculpa. Não, sem problema. Então, o que é que eu vou fazer também no meu login? Eu vou colocar lá constante custom logo, ou seja, eu não preciso estar reescrevendo meus códigos. Eu posso pegar os meus widgets que eu utilizo em todo o sistema e reaproveitar, né? Não precisar estar escrevendo o mesmo código. Então, da mesma forma que eu coloquei o import lá no Splash, eu vou colocar o import também aqui para que ele consiga funcionar. Então, ele já está aqui no meu. Alguns de vocês não estão conseguindo a imagem, mas não tem problema, tá? A gente pode ver isso durante o dia, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo, né? Tudo certo, pessoal? Posso prosseguir? Do custom logo, tá aqui ele, ó. Packaging, aula Flutter, barra widgets, barra custom logo.dart. Posso sim, a Splash, né? Lá embaixo, tu diz, ou você quer ver um local específico? Aqui no Animated Position, né? A mesma coisa que a gente colocou lá no login, o custom logo. Certo? Então, vamos prosseguindo aqui. O que é que a gente vai querer também, né? A gente vai querer, no login page, 2 campos. Vou só organizar aqui para mim, para ficar melhor, que eu vou vendo também aqui. Que é teste, form, field. Ou seja,
um campo de texto do formulário. Basicamente é isso. Então, se eu salvar aqui, ele vai carregar aqui para mim e vai explicar esse negócio aqui, ó, feio. Se eu começar a digitar aqui, a gente já tem um campo funcionando. Tá? Só que o que é que esse campo tem que a gente precisa? Primeiro, um controller. Por que é que a gente precisa de um controller? Basicamente seria o controlador desse text form field, porque quando a gente for fazer o login, a gente precisa recuperar a informação que o usuário digitou. Então, eu vou colocar aqui como final mesmo, text, editing, controller. Eu vou colocar aqui text, usuário, pode ser isso mesmo, ou então login. Vou colocar o usuário, vai. E eu já vou iniciar ele como? Uma classe, né? Então, eu posso colocar teste, editing e controle. Então, eu já coloco aqui. Aqui no Flutter, a gente poderia também colocar um new, tá, pessoal? Não tem problema, ele trabalharia com o new, basicamente parecido com lá o Java. Só que o que é que ele pensa? Bom, se você aqui na frente colocou uma classe, já está implícito que é um new. Então, não preciso colocar. O Flutter já entende que é algo novo. Ok? Então, a gente vem aqui no text form field, a gente coloca o controller. Vai ser esse texto do usuário. E o que mais que a gente tem de possibilidades? Decoration, ou seja, eu vou decorar esse meu input. E como é que eu quero decorar ele? Com um input decoration. Então, o que é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou dar uma decoração para ele, né? Então, ele vai ter um hint text, ou seja, no caso aqui eu poderia colocar informe o seu usuário ou e-mail, vou colocar e-mail. Ele vai colocar esse hint aqui para a gente. Informe o seu e-mail. Para quem tem toque, eu vou tirar esse ponto. Eu tenho toque, né? O que mais que a gente vai colocar? A gente vai colocar um hint style. Então, se vocês fizeram um componente lá de texto ontem, bem parecido com aquela questão do style do texto. Então, vai ser um teste style. E aqui nesse teste style a gente pode colocar a cor do texto, colors.gray, ou seja, esse hint, em vez de ele ser preto, ele vai ser acinzentado, certo? E eu quero que tenha uma diferença do meu hint para o que o cara digitar, né? Para o usuário digitar. Então, eu vou dar aqui um font style. Eu quero que o font style dele seja itálico, ou seja, vai dar uma leve diferença do hint para o que a pessoa estiver digitando, né? Então, vai ficar um pouquinho diferente. Tá? Eu quero também que, para facilitar o usuário, ele tenha um íconezinho, para ele saber o que é que ele quer, né? Então, eu vou colocar um prefix icon. Vocês estão vendo que no Flutter é bem legal, né? Quando você vai vendo, text form field, o que é que ele precisa? Da decoração. Tem o quê? Tem um hint. O hint ele tem um style,
Quero colocar um prefixo, ou seja, algo que precede o texto. É prefixo? Quero colocar um sufixo, ou quer dizer, colocar algo à frente, seria sufixo. Então, como é que ele coloca aqui? As variáveis, digamos assim, né? São bem intuitivas. Então, eu vou colocar um ícone. E qual ícone que eu quero colocar? Basicamente, deixa eu ver aqui o ícone que eu coloquei. Só um minutinho. É o person. Então, ele vai gerar um iconezinho aqui no cantinho do Textform Field. Se fosse um aplicativo rodando lá no Android Studio mesmo, ele seria automático. Como a gente está utilizando o web, ele sempre recarrega a página, certo, pessoal? Então, aqui a gente tem um prefixo, ó, um userzinho bonitinho. O texto, ele ficou um pouquinho para o lado, né, que ele ficou oitavo. Vocês estão conseguindo fazer aí? Tá dando certo, pessoal? Tá dando para acompanhar, né? Beleza, show de bola. Então, voltando aqui para o nosso edit, o que eu quero colocar também é essa borda, que eu estou achando muito pai, essa borda. Eu quero dar uma diferenciada nela. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um border. E o que eu tenho aqui, eu tenho vários tipos de borda. É claro que se eu clicando aqui com um CTRL do teclado e clicando em cima do Textform Field, ele vai me mandar para a classe de Textform Field. E no caso aqui, quando eu digito aqui border, isso aqui vocês não precisam colocar. Eu só vou mostrar para vocês. No caso, a gente está colocando decoration, que é o input decoration. E lá você vai ter as possibilidades de borda. É claro, tem um site também no slide que eu coloquei, que é o Cookbooks, que se você digitar lá Textform Field, eles vão te informar tudo que você precisa, certo? O Outline Border, Outline Input Border, ele vai nos dar uma borda meio que cobrindo todo o edit, para a gente saber, para a gente ver todo o edit circular. Qual é mesmo o site? O site ele está lá no slide que eu coloquei no grupo, tá, Matheus? Então você só baixa lá o slide, que ele é um dos primeiros slides, tá? Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha apresentação aqui, que está dando uns BO aqui. Peraí, só um minutinho. Pronto, agora deu certo. Então, vamos lá, né? O que é que esse Outline Border nos dá de possibilidade? Um border side, ou seja, o lado da borda. Como é que eu quero que o lado da borda seja? Eu quero que ele seja border side, certo? E a única coisa que eu quero que seja é que a cor seja azul, que é a cor que a gente está mantendo no projeto, né? E eu quero que ele tenha também um border radius. O border radius, basicamente, ele vai deixar meio que arredondado, certo, pessoal? Então, eu vou utilizar esse componente aqui do Flutter, border radius, ponto circular. Ou seja, eu quero que todas as bordas tenham o mesmo tamanho de radius. Vou colocar aqui 10, por exemplo. Então, vocês já estão vendo aí que já está criando uma formazinha, né? Já está ficando bonitinho, não é isso? Ok, então vamos prosseguindo aqui. Eu não estou acompanhando aí o meu projeto, porque eu quero focar aqui no código, mas vocês com certeza estão assistindo aí o que está acontecendo.
E o interessante aqui do meu teste form field é o quê? Para cada situação de borda, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, se eu escrever aqui borda e dando contra espaço, o que é que ele me dê? O que é que ele me retorna? A borda de erro, quando está ativo, quando está focus add, significa quando alguém entrar nesse texto, como é que ela vai se comportar. Quando ela está desativada por algum motivo, eu desativei aquele campo. E quando ele está ativo dentro com erro. Então, a gente tem todas essas possibilidades de estilização. Mas, no caso aqui, o que é que eu quero? Só quando a pessoa entrar. Então, focus add border, mesma coisa, eu vou colocar um outline input border. Certo? E, no caso, quando ele entrar, depois eu posso até copiar aqui o que está em cima e colar aqui embaixo. E, no caso aqui, eu defini só que a cor vai mudar, vai ser preto. Certo? Então, dessa maneira, eu tenho meu texto aqui na minha aplicação. E eu vou conseguir utilizar ele aqui no meu login. É claro, são poucos as ideias aqui, certo? Mas o text form field ele é bem completo, tá? Beleza, então. Mas não me agrada essa forma aqui que eu estou fazendo, porque, beleza, a gente fez o texto do usuário, certo? Só que a gente também vai precisar fazer o da senha, correto? Então, em vez de eu copiar e colar isso aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz com a logo. Aqui no meu projeto, para simplificar código, aqui em meu widget, eu vou clicar com o botão direito e criar um novo arquivo, custom-edit.dart. Dá um Enter. Okay? No meu custom edit, eu vou fazer a mesma coisa, né? ST, vou colocar ele como stateless, não tem problema. Nesse caso aqui, esse widget não vai controlar nenhum estado. E vou colocar aqui o custom edit. Focus edge. Aqui é. Pode falar, Pedro. Rapaz, aqui no... Eu tô aqui no border, né? Eu coloquei esse widget aqui do outline input border, só que tá dizendo que aqui em color, esse colors.blue vai gerar uma exceção. Aí tá, tipo, tudo vermelhinho aqui, tá ligado? Evaluation of this context expression tá dizendo que essa expressão ela lança uma exceção, uma coisa assim. Que estranho, você colocou o const, foi aqui? Eu coloquei const... Não, coloquei não. Bem aqui em cima, né? Eu coloquei o context no input decoration. Input decoration, não foi? Foi. Então, o que acontece quando você coloca o const aqui?
essa borda, ela pode mudar, dependendo da forma que você for utilizando. Sim, então é Então, isso que quando tá. você Pronto, era isso mesmo. Caraca, foi em cima. coloca o commit lá em cima, você está dizendo que o edit ele nunca vai poder mudar, ele vai ser sempre daquele jeito que é errado, porque a gente está colocando uma borda tanto na borda normal como quando ela tiver, quando a pessoa estiver entrando na borda, entendeu? No Entendi. edit. Show, agora deu bom aqui. Valeu. Tá dando erro no seu Focus Edge Border. Eu volto já, tá, Milene? Pro Custom Edit lá. Aparece alguma mensagem, algum específico, Josilânia? Será que você não colocou fora do input decoration? Tipo assim? Ele está dentro do input decoration, né? Então, se você tentar colocar fora, é como se você estivesse atribuindo a propriedade do test form field. Está dentro, né? Você não colocou o const aqui não, né? Nem aqui fora do input decoration. Vou esquecer uma vírgula aqui. Eu acho que está mais fácil ter esquecido a vírgula, que o próximo componente ele não entende que está dentro do input. É como se ele ainda estivesse fazendo parte do border. Às vezes só uma vírgula pode dar problema no código. Deu certo? Você quer mandar o print lá no grupo? Eu olho agora contigo. Pronto. É porque, Josivânia, você esqueceu de colocar isso aqui no border, então ele está entendendo que está dentro do border. E o focus edge border, ele é uma variável do input decoration e não do border. É um border e logo abaixo vai ter o focus edge border. O que você pode pegar também é fazer o quê? Pegar esse focus edge border aí que você colocou basicamente aqui, ó. Se você está me entendendo. E colocou aqui, ó, dentro do border. É só você pegar aqui tudo que está aqui dentro do focus edge border e passar para debaixo aqui do border, ó. E vai funcionar aí em você. Deu certo? Deu, né? Então, beleza. Vou prosseguindo aqui. Então, aqui nos widgets, eu criei aqui um arquivo custom underline edit. E, basicamente, o que é que eu fiz nesse custom edit? Eu coloquei lá o ST, dei um ponto de espaço, né? Para ele carregar para mim o statelet. Custom edit. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar no login page
Vou copiar todo esse texto form edit aqui, esse texto form field, vou dar um Ctrl X, não tem problema, vou arrancar ele daqui, vou passar para o meu custom edit, dando um Ctrl V aqui. Lembrando que no final eu vou só apagar essa vírgula aqui e botar ponto de vírgula. E aqui ele vai reclamar da importação. Então vamos importar aqui, né, o material. Ele vai reclamar aqui de algumas coisinhas que a gente vai fazer agora. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o custom edit, para que ele funcione, ele vai precisar de alguns parâmetros. Então, no momento em que eu chamar o meu custom edit em qualquer tela, pronto lá. Você criou o custom edit, o arquivo. Pronto, né? Então, eu peguei o que tinha lá, aquele text form field lá do login e colei aqui no custom edit. Aqui ele, ó. Caso o custom edit ele estava retornando um container e agora ele está retornando o meu text form field que estava lá no login. Ok? Espero sim. Que deve ser importado é sempre um material.dat, né, para poder funcionar. A gente conseguir trabalhar com os componentes do material. Ok? E o que é que eu estava fazendo aqui? Tem algumas coisas que a gente pode estar passando. Por exemplo, o teste usuário. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou colocar um final. Mesma coisa que eu fiz lá no login page. Add aqui controller. E por ser final, o meu custom edit ele vai dar problema, ele vai ficar reclamando. Todas as variáveis final devem ser inicializadas, então eu vou colocar ele aqui, this.controller. Exatamente igual à classe que a gente colocou, que a gente viu lá na primeira aula. E eu vou dizer o quê? Que para utilizar o meu custom edit, ele tem que ser obrigatório. Então, controller, eu tenho esse edit em controller, ele é obrigatório, tem que ser passado. E eu vou mudar aqui, né, em vez de text usuário, eu vou passar o meu controlador. Ok? Outra coisinha também que eu quero colocar é o meu hint. Então, vou colocar uma variável string text e vou também dizer que ela é requerida, ela é obrigatória para a minha classe. Então, eu vou pegar esse hint text e colocar aqui no informe do seu e-mail. Tranquilo aqui, pessoal? Tá dando para fazer? Show! Outra coisinha também que a gente tem é o ícone, né? Eu passei o ícone espécie. Então, da mesma forma aqui, eu vou criar um final icon data, que é isso aqui, ó, que é passado. Esse aqui é um icon data, certo? E também
vai ser required. Porque cada um pode ser que mude, né? Nunca vou ter o mesmo para todos. Então, eu quero que a pessoa sempre informe na hora que for utilizar o meu componente. Eu basicamente pego esse ícone e coloco aqui no lugar do ícones.person. E automaticamente aquela mensagem de, não sei se vocês perceberam, eu estava reclamando para colocar o const. Então, quando eu coloco uma variável, ele some. Por quê? Porque essa variável pode mudar, né? E é isso. Eu já estou aqui com o meu componente custom edit. Legal, né? Então, ao invés de eu colocar toda vida que eu for utilizar um teste form field no meu, desde quando, Josvânia, você quer que eu repita? Das variáveis ou do componente? Estou parado. Caso aqui, o que é que eu fiz, né? Eu criei 3 variáveis Klein, uma para controlar o texto, um hint test, que é o que vai aparecer para a pessoa visualizar, e um icon data, né? Que é o ícone que vai ser o prefixo do meu form field. E aqui no construtor do custom edit, eu vou dizer que eu quero que a pessoa passe essas variáveis quando utilizar o meu componente. Então, se eu chamar o custom edit em qualquer tela da minha aplicação, a pessoa será obrigada a passar um controlador, vai passar o hint test e o ícone. E aquele texto lá, form field, que estava lá no login, ao invés de eu, toda vida que eu for utilizar um test form field, eu simplesmente vou chamar meu custom edit passando 3 coisas ao invés de várias, né? E toda a aplicação vai se transformar em apenas um layout, que é o que eu quero. Deu para entender? Deu para copiar aqui, Josmane? Desce, né? Então, o que é que eu fiz aqui no meu test form field, pessoal? Eu peguei lá o controller que eu estou passando para o meu componente e coloquei aqui, usado lá embaixo. Passei o meu hint test e aqui embaixo, ó, no prefix icon, eu coloco o ícone que eu estou repassando para a minha classe. Só uma dúvida. O que exatamente é esse controller mesmo que ele faz? Desse text form field? Ele vai ser o controlador desse componente. Então, caso eu queira acessar o texto que está escrito no text form field, eu vou utilizar o controller. Ah, sim, entendi. Então, o controller basicamente me diz o que é o componente, né? Eu estou utilizando esse componente. Então, ele vai ser meu controlador. Então, se, por exemplo, eu vou escrever aqui, se eu quisesse, por exemplo, pegar o texto desse test form field, vocês não precisam escrever, é só um teste. Eu faria isso aqui, ó. Sim, se tiver digitado lá, eu vou conseguir recuperar para poder utilizar. Entendeu? Entendi. Show. Então, tudo certo aqui na minha classezinha, tá bonita. A única coisa que eu quero fazer é o quê? É colocar mais uma variável, pessoal. Booleana. Password. Ou seja, quando for algo que eu preciso esconder o texto, eu vou passar o password. Só que eu não vou deixar obrigatório, porque nem todos os campos da minha aplicação vão ser do tipo password. Então, eu vou dizer aqui que o password, como padrão, vai ser falso. Então, se eu não informar que o password
ele já vai entender que ele é falso por padrão. E onde é que eu vou utilizar esse password no meu test form, né? Aqui embaixo do controle mesmo tem a opção de obscure test. Então ele vai fazer aquelas bolinhas, né, que a gente vê nos formulários. Quando for true, ele vai esconder para a gente. Ok? Dá um tempinho para vocês copiarem. Alguém não conseguiu chegar até aqui? Tá tudo certo, né, pessoal? Então, beleza, eu vou continuar aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o curso Edit, só o nome mesmo. Eu vou aqui no login, vou digitar aqui, curso Edit. Então, vou fazer aqui a importação do curso Edit. Essa importação aqui, ó. Lá na página de login. Basicamente igual à importação da logo, só muda que em vez de custom logo, vai ser custom edit. Então, você já tem a importação aí, é só copiar o logo e mudar de logo para edit. Esse custom, pessoal, é sempre padrão. Pronto. Lá na página de login, Jasmine, embaixo do nosso custom logo, que estava nesse nosso test form field, se lembra? Que eu tirei de lá. Eu estou basicamente pegando agora e colocando o meu componente que eu acabei de criar, que é o custom edit. E eu coloquei ele aqui. Então, você vai ver que ele pede porque é required. Então, ele vai logo reclamar. Só coloca aí todos os parâmetros, né? E senão não vai funcionar não vai rolar não, desse jeito não. Diz desse jeito. Então, o que é que a gente precisa colocar aqui no nosso custom edit? Se eu der um ponto espaço, ó, controller, text e o ícone. Então, vamos colocar o que ele pede, né? Controller, eu vou passar aquele controle lá que a gente criou. Nosso text informe o e-mail. E o nosso ícone, icons.person. E toda aquela história de que tem que colocar o border, tem que colocar o texto style do hint, tudo aquilo não vai precisar mais. Porque eu já defini lá no meu componente e aqui eu só utilizo ele com o que muda para mim, para cada edit. Aqui no negócio. Bugou tudo. O texto do usuário está dando erro. Você colocou ele aqui em cima, ó, do login page. E aqui no custom edit você disse que era um text editing controller. Sim, né? Você quer mandar uma foto lá no grupo para dar uma olhada contigo? Já mandou, né? Não colocou um const aqui não, colocou?
Está dando erro no password, lá no Custom Edit ou no login? Eu acho que está dando erro no seu this password porque você esqueceu de colocar o igual a false. Quando você não coloca isso aqui, ele fica reclamando. Por quê? Porque eu estou dizendo que o password ele não é, ele tem que receber alguma coisa. Então, se eu não colocar nada, ele pode ser nulo. Então, ele reclama. Então, você tem que colocar só o igual a falso aqui. Então, por padrão, ele vai ser falso. Você colocou? Você tira esse const do lado do Custom Edit, pessoal. Tira esse const daqui, pelo amor de Deus. Deixa não, com const não. Por que aqui não pode ter custom? É como eu falei na aula passada. O constante não pode ter nenhuma variável. Aí, quando você coloca o const aqui, o que é que ele diz? Espera aí, você quer que eu seja constante, mas você está me atribuindo uma variável? Essa variável pode ser que mude, né? Como assim? O que é que você está querendo isso? Então, não posso ser constante. Eu posso mudar. E eu vou fazer o que aqui, pessoal? Continua dando o mesmo erro? Pronto. Qual é o erro que eu estou vendo aqui? No Stateful, ele tem duas classes. Tem a primeira classe, que é a lá de cima, do login page, e tem a classe abaixo, que é a do state. Como eu tinha explicado, né, o Stateful, ele começa aqui e ele tem esse método aqui de criação de estado, ou seja, essa classe aqui vai ser estado. Então, o que é que você fez aqui? Você pegou esse final e colocou lá em cima, ó. Ele vai reclamar. Por que ele está reclamando? Porque como você colocou lá em cima, ele precisa ser inicializado no login page. Então, pega só esse texto do usuário que está lá em cima e joga aqui para a classe de baixo. Entendeu? Porque aqui embaixo eu posso criar quantas variáveis eu quiser. Por quê? Porque meu construtor não está definido, certo? Ele é sem nada. Okay? Beleza, então, continuando aqui, o Custom Edit, coloquei aqui o usuário, vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl+C aqui no meu teste usuário, vou colar e vou fazer a mesma coisa, só que colocando aqui para senha. Então, vou mudar só aqui para senha. E colocando aqui a senha, lá embaixo eu vou colocar o Custom Edit, só que mudando aqui vai ser teste senha, foto a senha e o ícone, acho que vai ter um password, se eu não me engano. Password. E eu quero que o password dele seja true, esse password, né? Então, fica bem bacana quando você constrói seus próprios widgets, porque aqui, ao invés de eu criar um código desse tamanho, onde eu coloquei a borda, a cor da borda, como é que vai ser o estilo e tudo mais, eu simplifiquei o meu código. E outra, no momento em que eu mudar qualquer coisa dentro do Custom Edit, todo o meu programa vai ser afetado, vai mudar automaticamente. Então, se vocês olharem aí, quando vocês entrarem, ó, vai ter a opção de colocar o e-mail e logo abaixo a senha e ela já vai estar bem bonitinha, né? Ó. Legal, né? Todo mundo conseguiu, pessoal? Deu tudo certo?
Beleza, então. E o que é que eu quero fazer também aqui? Eu tenho um top. E eu estou vendo aqui que no meu código, deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar a tela aqui. Não vou conseguir. Problemas técnicos. Enfim, vou deixar ela aqui grandona mesmo. Eu tenho um toque porque as coisas ficam muito grudadas, né? Ó, aqui tá vendo que tá grudado aqui, tá do outro lado. E eu quero que essas coisas sejam empurradas para dentro, certo? E como é que eu faço isso? Clicando aqui na coluna, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou vir aqui em refatorar. E eu vou fazer aquilo que a gente fez ontem. E tem aqui as opções de mais ações, a gente pode colocar run with alguma coisa, eu vou colocar run with padding. E aqui a gente tem a opção de colocar um padding acima da coluna, ou seja, a gente vai ter a coluna aqui e a gente vai dar um espaçamento e deixar ele visualmente mais bonitinho, né? E quanto é que eu quero? No caso aqui do padding, do Flutter, a gente tem as opções de All, Symmetric e Only. O All, caso ele quer que em todas as posições ele dê o padding, ou seja, top, left, right, bottom. Ele vai dar um padding em tudo. Symmetric, você pode escolher se você quer somente na horizontal ou somente na vertical, certo? E o Only, você pode escolher se você quer somente no bottom, no top, no left ou no right. Nesse caso, eu quero que seja simétrico na horizontal. Eu quero que tenha 10 de padding na horizontal, certo? Então, quando ele recarregar aqui para mim, ele vai dar um espaçamentozinho bonitinho na horizontal. Todo mundo conseguiu colocar aqui o padding? Show, ficou bem bonitinho aqui, um padzinho de 10. E outra, ontem eu passei uma aula para vocês e eu disse que a gente ia usar o cross e o main axis, né? Que era para definir aquela questão de empurrar os elementos, se lembra? Só que também a gente tem outra possibilidade de utilizar aqui dentro do column, do row, que é bem parecido com o container, que é o size box. Pela definição, basicamente é isso. É uma caixa de tamanho. E o que é que ele tem como atributos? Um height e um width. Então, basicamente, isso aqui seria algo que eu poderia colocar entre os elementos. Por exemplo, se eu der aqui um height de 15, por exemplo, vou dizer a ele aqui também que ele é const, para não ficar reclamando. Então, ele dá um espaçamento entre um e outro. Certo? Então, basicamente, esse size box está criando uma caixinha aqui com um tamanho 15 e ele vai dar um espaçamento entre os dois componentes. Eu posso também colocar, por exemplo, um size box entrar logo. Nesse caso aqui, eu vou dar um bem em conta, tipo 200. E ele vai empurrar esses componentes, vai criar uma caixa meio que invisível para baixo, né? Esses componentes. Ok? Então aqui a gente já tem a carcaça do nosso login. Funcionando. Certo? E o que é que a gente vai fazer agora? Vou dar aqui. Pode só um pouquinho? Subir? Só um pouquinho. Porque eu coloquei aqui o padding horizontal. Onde foi que você colocou o vertical nas caixas? Aqui, ó. Na realidade, eu não coloquei um padding. O que é que eu estou fazendo? É como se eu estivesse colocando um componente entre as caixinhas, ó.
Tá vendo aqui? Sim, sim. Você colocou um caixa, né? Como se fosse uma caixa vazia. Exatamente. Só para empurrar um componente do outro. Aí você também Pra colocou não na logo decolar. bem uma gigante, né? Só Ali para em empurrar cima. lá para o final, certo? Só Ah, para beleza. ficar tudo amontoado, certo? E lá no final também eu coloquei um, ó, 2015. Show, beleza. Show? No caso aqui desse padding, Pedro, se eu tivesse colocado horizontal aqui, ele não ficaria exatamente como eu coloquei aqui. É como se eu tivesse pegado esse size box, se eu tivesse colocado aqui na vertical e colocado aqui e no final, entende? Aí ele faz isso aqui, ó. Ele dá um pad, entendeu? Sim. Então vamos fazer o botãozinho, né, bonitinho. Falta só o botão, né, aqui. Como é que a gente vai fazer esse botão? Vou fazer com um container mesmo. Containerzão, vamos colocar aqui. É claro, a gente tem a possibilidade de colocar um text button, certo? Só que com container eu consigo fazer da forma que eu quiser. Isso que é o interessante, você trabalhar da forma que você quiser, você não se prender a muitos componentes dentro do próprio Flutter. Que às vezes pode mudar. Por exemplo, aqui eu estava com a versão 3.0.0 do meu Flutter, trabalhando aqui na empresa. E eu atualizei para ficar na mesma versão que vocês. E um projeto que a gente tem aqui, o botão eu não utilizava container, eu utilizava o text button, uma coisa assim. Ele mudou. Ele mudou algumas propriedades, então lá vai eu mudar essas propriedades no projeto. Mas se eu tivesse feito lá no projeto um container, eu poderia ter atualizado o Flutter e para mim não ia sofrer nenhuma interferência. Não ia mudar o meu projeto. Estão entendendo? Então, como é que eu quero que o meu container esteja? Eu quero que a cor dele seja azul. Eu quero que ele tenha 60 de rate e o widget dele eu vou deixar sem nada. Eu quero que ele preencha tudo o que ele precisar preencher. Então, ele vai ser esse quadradão aqui. Não sei se vocês estão vendo. Esse quadradão aqui, ó. Eu quero que o filho dele seja algo que esteja centralizado e que o filho desse centralizado seja um texto. E o que é que esse texto vai ter? Tá. É claro, aqui ele pode estar falando aqui, eu posso colocar um ponte, né, para ele parar de reclamar. Então, no momento em que eu faço a atualização, ele vai aparecer lá para vocês a parte do texto. Entrar. E eu também vou colocar no meu texto um style, teste style, está logo constante. Então não precisa que eu já coloquei lá em cima. Então eu vou só colocar o teste style. O que eu quero é que ele fique branco. O font size dele eu quero 19, ou seja, eu quero ele um pouquinho maior. E eu quero que o bold dele, né, seja mais bold, para que eu consiga visualizar melhor. E para eu adicionar bold aqui nas minhas fontes, seria o font weight, que é basicamente a largura da fonte, né? Algo parecido com isso. E a gente tem aqui o font weight, .w700. A gente tem vários tamanhos de fonte. A gente tem normal, a gente pode colocar ela como bold, e a gente tem as escalas, 100, 200, 300, e à medida que você for colocando, ela vai aumentando. Vou colocar como 700 e vamos ver como é que fica. Está lento para carregar aqui o meu projeto. Isso aqui é isso.
De vocês está lento assim também para carregar, não? Aqui tá tranquilo. Eu uso Tá Linux. tranquilo, né? Você usa o quê? Eu uso Linux. Ah, certo. Certo. O pessoal do Linux sempre tem que ter aquela oportunidade, né, de estar falando. Exatamente. Sempre tem aquela rixazinha de quem usa o Windows com o Linux. Bem, vamos continuar aqui, né, pessoal? Eu só não uso o Linux, pessoal, por conta dos programas que eu utilizo aqui na empresa, senão eu também utilizava, viu? Mas eu quero também que o meu botão não seja tão quadradozão, né? Eu quero que ele tenha uma bordazinha que nem a gente colocou lá nos nossos edits. Então eu vou colocar aqui no container, abaixo de color, decoration, box decoration. Eu sei que vai dar erro de vocês aí, porque o box decoration ele precisa de uma cor. E a cor que vai aparecer vai ser a mesma na de cima. Então, eu apago a cor do container e passo para o Box Decoration. Senão ele vai dar erro aí para vocês. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu tirei a cor do container e passei para um Decoration. Ok? E esse Decoration... E esse decoration eu posso ter a possibilidade aqui também de ter um border radius, que é o que a gente viu lá no nosso edit, né? E o que é que esse border radius vai nos trazer? A gente pode colocar um border radius da mesma forma que a gente colocou lá, de novo. Certo? Só que dessa vez, lá a gente colocou como circular, né? Então aqui é a mesma coisa. Radius, ponto circular. Ou seja, eu quero que todos os lados sejam 10. Então ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o nosso botãozinho mais bonitinho, né? Meu aqui ele tá demorando para carregar, mas de vocês é para ter ficado sim, viu? Com radius. Eu tenho que dar uns 2 restarts para ele ficar funcionando. Deu certo aí, né, pessoal? Deu sim. Show de bola. Show de bola. Então eu tô aqui com o botão. Só que se você clicar nesse botão, ele não faz nada. Nem a animação ele tem, né? Porque tem muitos botões que você clica nos aplicativos e ele dá tipo a animação de on-tap. Vocês já perceberam isso, né? Então, para a gente fazer essa simulação de on-tap, quando eu clicar aqui e ele fazer a animaçãozinha de on-tap, eu vou utilizar de uma coisinha que a gente tem no Flutter, que é Material. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no meu container, com o botão direito, refatorar, e vou utilizar essas mais ações aqui para dar um Run with Widget. E o widget que eu vou colocar acima do meu container vai ser um Inkwell. Basicamente, ele vai me dar as possibilidades de ações. Exemplo, com tap, com long press, enable feedback e assim vai. Então, esse Inkwell vai dar essa possibilidade para a gente. E acima dele, eu também vou colocar outro componente. Então, eu vou clicar aqui em cima do Inkwell, mandar refatorar, e vou colocar aqui outro widget, que é o Material. E o que é que esses dois componentes vão nos dar? Vão nos dar um efeitozinho bem bonitinho de on-tap, certo? Então, aqui no Inkwell, eu vou só colocar aqui o on-tap, ou seja, quando a pessoa pressionar,
vai acontecer alguma coisa. O que quer dizer alguma coisa? A gente vai escrever já, certo? Então, se eu der um reloadzinho aqui, onde vocês com certeza vocês vão conseguir visualizar que ele até mudou o mousezinho, né? O mouse agora ele ficou, quando você passa aqui, ó, ele fica o mouse de clique, né? Antes estava como se fosse o mouse normal, e agora com esse componente Material, ele ficou com o íconezinho, ó. E aqui nesse Material, a gente vai precisar só fazer novamente o quê? A cor e o body radius. Porque como é um componente acima do container, então ele necessita também dessa informação, que é como se eu estivesse pegando o meu container e colocando uma capa em cima dele. E essa capa eu também preciso colocar as propriedades iguais às do container. Ok? E ele antes estava quadradozinho e agora ficou bonitinho. Se a gente estivesse compilando lá no Drive Studio, no aplicativo mesmo, quando você desse um on-tap aqui, você ia escutar o somzinho do on-tap e ele ia ficar meio que cinza. Certo? Aqui não é o que a gente está fazendo no web. E a última coisa que eu quero colocar aqui para vocês é esse container aqui. Eu vou arrancar esse container e vou escrever ink. Porque aí fica os três componentes, o Material, o Inkwell e o ink. Sinceramente falando, eu não sei muito bem para que o ink funciona, porque é exatamente igual ao container. Mas quando ele interage com o Inkwell, ele interage melhor do que um container, certo? Então, nos meus botões, quando eu faço nessa estrutura de Material, o Inkwell e o ink. E ele vai nos dar o efeito realmente de clique, ó. Tá dando para ver aí, pessoal? Quando você clica, ó. Bem legal, né? É claro, esse efeito aqui eu posso aplicar em qualquer lugar. Eu poderia colocar na logo, eu poderia colocar na lista. Então, eu posso trabalhar com esses três fatores, o Material, o Inkwell e o ink, para poder colocar em qualquer lugar do sistema e ele dá esse efeitozinho quando você clica, de clique mesmo. É claro, os botões do Flutter já implementam essa lógica, já tem tudo isso, só que do jeito que eu estou fazendo isso aqui, é tão simples que qualquer atualização que o aplicativo, o Dart sofrer, o Flutter sofrer, não vai impactar no meu aplicativo final. Entendeu? Porque eu que estou construindo o meu botão. Tá? Certo. Tudo certinho, né, pessoal? Calma. Como é que foi que você conseguiu fazer aquele efeito do clique? Basicamente, eu coloquei o Material, o Inkwell, e antes estava container aqui, ó. Sim. Só que esse container, ele não trabalha muito bem com o Inkwell. Ele funciona. Só que para dar aquele efeito, a gente coloca esse componente aqui, o ink. Ah, sim. Então, esses três juntos, que esses três juntos, eles vão funcionar, tá certo? Calma, agora deu erro em tudo aqui. Tá Ctrl Z. Não. Tá Ctrl Z até. Vai dar certo. Não, vai dar certo. Eu vou dar um copia e cola aqui no chat, você só copia, tá? Não ter Pronto, consegui. Conseguiu? Pronto, chegou, então. E como eu sou muito chato com vocês, o que é que eu vou fazer agora? Vou criar o meu botão. Então, vou lá no meu widget, que eu acho que vocês estão morrendo de raiva que eu estou fazendo dessa forma. Ei, só antes de você criar, eu queria só tirar uma dúvida. Por que que, tipo, né, dentro do widget Material que tem aí, você colocou esse color e o border radius? Sendo que no ink tem, né? Isso, exatamente. Imagine o Material como uma blusa. E o ink como você. O ink vai ter a sua cor. No momento que eu colocar a blusa, o blusão, ele também vai ter as suas propriedades de cor e radius.
Então, se eu tirar isso aqui, olha como é que vai ficar o meu botão. Ele não vai funcionar muito bem. É claro. Porque eu não Aqui na letra eu vou coloquei dizer, e aqui tá dando certo. tá dando certo, né? É Sem, porque sem. como ele tem essas propriedades, pode ser que dê problema. Por exemplo, lá no Android, ou então até no desktop. Ah, Então, sim. eu particularmente coloco. Eu particularmente coloco. Porque como é uma coisa que está acima do container, pode ser que essa coisa, em algum momento, ela fique quadradona, porque não tem os mesmos atributos. Entendeu? Entendi. Mal menos, mas eu acho que depois eu vou entender. Basicamente, você pode pensar que se eu tivesse colocado um container aqui, em cima de um container, por exemplo. Eu ver aqui, mas vocês não precisam colocar, tá? Se eu disser que o tamanho dele é 100, o width dele é 200, eu vou dizer a mesma coisa, por exemplo, para cá. Eu sei que ele passa de um para o outro, mas eu vou dizer também. Se eu colocar aqui a colors.blue e colors.red, o que vai passar para cá vai ser o colors.blue. Ah, Certo? porque ele tem maior precedência do que o container de dentro. É isso? Exatamente. Aí se desse um Exatamente. problema nesse container de dentro, aí quem ia prevalecer era o de cima. Exatamente. Basicamente faz a Ah, é tipo uma segurança. questão de segurança, só para ter certeza que, tipo, ah, esse aqui vai dar certo. Exatamente. Se no seu deu certo 100, tudo bem, pode deixar 100, não tem problema nenhum não. Não vai impactar no seu código final, tá bom? Tá bom. É que eu sou mais cabreiro, aí eu gosto de fazer isso para ficar Não, bem você é certinho. profissional, pô. Tô aprendendo aqui, ó. É isso. Ei, o Eric perguntou, Gabriel, você sabe algum atalho para indentar tudo? Tem sim. Você clicando com o botão direito, refatorar. Refatorar não, desculpe. Tem um botãozinho. No meu já é padrão aqui, eu só aperto o Ctrl S e ele já indenta para mim. Por quê? Por que que ele indenta para mim automático? Porque aqui na minha extensão, eu coloquei uma extensão para isso, sabe, Eric? Eu acho que eu não estou lembrado como é, mas senão eu te mostraria. Mas eu sei que tem a possibilidade, não sei se é aqui em editar, eu não vou saber lhe dizer não, viu? Teria que ver. Eu posso pesquisar e na próxima aula eu trago para vocês, tá bom? Eu tenho o mesmo toque que ti, sabe? Tenho o mesmo toque. A Ana está levantando a mão, é porque eu acho que já vai dar o nosso horário, ela quer passar. Gabriel, boa noite. Boa. É sobre a chamada. Passando para avisar o pessoal que a gente vai fazer a chamada agora. A palavra é Dart LL. A tela que eu vou querer para vocês, vai ter a telazinha lá, já vai passar o formulário junto. Sim, eu vou mandar pro pessoal, viu? Aqui, eu tô só esperando eles mandarem a mensagem no chat, que aí eu vou mandar o link e vou mandar o link lá no grupo também. Pessoal, eu quero que vocês mandem lá no formulário o nosso curso com Edit, tá? Então, vocês podem passar somente o método build, tá? Se o método build na foto de vocês não tiver erro, é porque eu sei que vocês colocaram as coisas lá em cima, tá bom? Então vocês podem dar um Ctrl menos aqui e mandar só o widget build aqui para lá que já dá sucesso, tá bom?
Professor, o senhor não vai querer print da tela, não? Só do código mesmo? Vocês podem mandar a tela junto. Vocês estão utilizando, não tem problema não. Ah, sim, beleza. Porque eu sei que vocês estão fazendo junto comigo, então, se vocês estão fazendo certinho, é o que importa para mim, certo? Só do Custodite dá certo, mas se vocês quiserem mandar também da tela, não tem problema não, tá? Se vocês quiserem mandar as duas. O que você quer essa turma aqui, no momento que dá aí, o pessoal tem raiva, né? Porque quer que fique exatamente igual, quer que veja funcionando, né? Então, Pessoal, vai não ter esqueça a problema não. chamada. É muito importante que, além de vocês responderem a chamada, vocês enviarem o que vocês estão fazendo, porque no final a gente acaba fazendo um levantamento, olhando tanto as coisas que foram enviadas quanto a chamada, para ver se realmente o pessoal está participando, se o pessoal estava na aula, porque vai ser a atividade que vai definir como é que vai ser o certificado de vocês, entendeu? A questão das horas. Então é muito importante a participação de vocês. Calma, eu ainda vou enviar aqui, calma. Esses conceitos que a gente está vendo aqui nas aulas é coisa bem básica, certo? Assim, com o tempo, vocês vão fazer isso aqui com os olhos fechados, se vocês praticarem mesmo. No meu começo, eu sofri bastante também para entender. Assim, é algo muito novo, né, para vocês. E o que é que eu fiz para aprender? Uma dica aí para vocês. Na época, 2018, eu pegava os aplicativos que eu tinha no celular e eu tentava refazer eles no Flutter. Eu sei que um que eu fiz foi o do WhatsApp, né? Eu pegava no WhatsApp e tentava passar para o Flutter, para ver como é que ia ficar, certo? Dava certo sim. Saía todo cagado, todo errado. Algumas coisas não saíam perfeito, saía, mas eu conseguiria entregar tipo uma telinha ou outra. Que é o que eu aconselho a todos os meus amigos que começam a estudar Flutter, meus amigos da faculdade, eles perguntam para mim, Gabriel, como é que eu faço? Começa com um curso, né? E depois pega um aplicativo que você usa durante o dia todo e tenta fazer ele no Flutter. Precisa estar perfeito? Não, mas tenta. Você vai começar a entender como é que os componentes funcionam. Se eu quiser fazer de tal forma, eu consigo. Entendeu? Aí você publicava no GitHub e mostrava no, tipo, pra quando você candidatava a vaga de emprego? Eu nunca precisei colocar no GitHub nesse quesito de emprego, tá? Eu já estava empregado na época. Mas eu sei que no LinkedIn eu coloquei. Coloquei alguns lá. Certo? Sim. Pra deixar bonitinho, né? Que a gente gosta do nosso LinkedIn bem bonitinho. Faz tempo que eu não mexo dele. Eu coloquei lá e tudo mais. Sim. Hoje, para vocês que querem um GitHub bem bacana para poder conseguir emprego. Eu tive uma entrevista de emprego que o cara, ele leu o meu currículo, né? E quando a gente teve uma entrevista cara a cara, ele simplesmente disse, me mostra o que você tem no GitHub. Aí fui lá, eu abri meu GitHub, tinha alguns projetos, bacana. Consegui? Não. Mas tudo bem.
Lembrando, na época eu não mexia com Flutter não, tá, pessoal? Eu fazia só mais outras coisas. Qual outro curso você recomenda? Um curso bem bacana, pessoal. Ele está passando um pouquinho da nossa aula, mas como apareceu aqui essa pergunta, eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só pesquisar aqui. Esse curso ficou muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Pokédex com Renato Mota. Muito bom esse curso. Aqui ele tem uma API de Pokémons. Vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. No YouTube, pessoal, tem muita coisa no material de Flutter, lá no Flutterando e tudo mais. Então eu digo vocês a seguirem lá, verem o conteúdo do pessoal. E aqui o Renato Mota, ele faz uma APIzinha bem bonitinha, consumindo de uma API e tudo, de um Pokédex. Ele faz animações e tudo mais. Então foi um curso que eu gostei bastante de fazer. E ele vai fazendo que nem eu estou fazendo aqui com vocês. Ele vai explicando cada coisa, passo a passo. Entendeu? Vai criando os arquivos, vai explicando por que ele está utilizando aquele determinado pacote, por que é melhor do que outro, por que ele está utilizando aquilo e não uma outra ferramenta. Tá? Então, no YouTube, vocês conseguem encontrar muita coisa bacana. Certo? Então, tá dando o nosso horário aqui, pessoal, 9h30. Acho que a gente já pode estar encerrando. Deu tudo certo aí, né, pessoal do Learning Lab?